Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Falando Óbvio. Eu sou o Casper e hoje nós estaremos falando sobre os custos de investir. Mas primeiramente, o que são custos? Custos a gente vai considerar que é dinheiro perdido simplesmente para a gente poder fazer o investimento. É uma parte do dinheiro que não é investido. A gente não está aqui falando em perdas no investimento, mas sim, por exemplo, taxas. E esses custos são importantes porque eles se acumulam, eles podem representar uma perda considerável no investimento que sem eles poderia ser bom. Um exemplo desse tipo de custo são taxas de transferência. Se eu tenho que ficar transferindo dinheiro para minha corretora e de volta, e para a corretora e de volta, cada vez que eu faço isso, eu tenho uma taxa de transferência e isso vai acumulando e eu vou perdendo um pouco do meu dinheiro. Outro exemplo de custo são impostos, por exemplo, e a gente vai estar falando de quais são os custos mais comuns, quais são os custos que mais vão influenciar e que a gente tem que dar uma olhada antes de fazer uma operação de investimento, para ter certeza que, mesmo após esses custos, nosso investimento ainda vai ser bom. Mas, antes disso, a gente precisa falar sobre a corretora. O que é uma corretora? Nossa corretora é a interface para os investimentos, ou seja, é onde a gente vai acessar os investimentos, é onde a gente vai entrar e falar: oi, eu gostaria de investir nesse título aqui do Tesouro Direto, ou eu gostaria de comprar esta ação. Porque para investir, como a gente já falou nos vídeos sobre o que são investimentos e sobre os vários tipos de investimentos, a gente vai estar precisando comprar e vender alguma coisa. A gente pode fazer um empréstimo, que efetivamente vai ser comprar um título de renda fixa, ou a gente pode comprar e vender ações. E para fazer essa compra e venda, quem vai fazer é a corretora para a gente. Similar a uma corretora imobiliária, que vai procurar, vai fazer a interface entre a gente que está, por exemplo, querendo comprar uma casa e outra pessoa que quer vender a casa. Ou entre a gente que quer alugar uma casa e outra pessoa que está querendo alugar a casa. Vocês entenderam? Então, as corretoras geralmente vão ter algum custo para a gente poder utilizar esse serviço, assim como a gente, quando vai comprar uma casa, a gente tem que pagar o corretor pelo trabalho dele. E existem vários custos, então, associados com isso. Por exemplo, para abrir a conta com a corretora, talvez você tenha que pagar uma certa taxa. Para transferir o teu dinheiro para a corretora, o dinheiro que está no seu banco para a corretora e de volta para o banco, talvez tenha uma taxa. Vão ter taxas de corretagem quando você for comprar uma ação, talvez você tenha que, para cada ordem executada, você tem que pagar um certo valor. Esse valor pode ser fixo ou percentual. Mas o que é importante é que todas essas taxas vão estar bem descritas no site da corretora. Se não for fácil achar isso, a corretora já tem algum problema aí, porque isso é uma coisa que a corretora tem que ser bem transparente quanto a isso. Então, aqui no slide, eu vou deixá-lo também nos links da descrição, tem alguns exemplos de páginas de corretoras, como a Rico, a XP e a New Invest, que era a Easy Invest, com as taxas e custos referentes a cada operação que você pode realizar. Uma coisa a se falar bem importante é que a maioria dessas corretoras hoje não cobra taxa de transferência para você sacar dinheiro dela. Para muitos investimentos que a gente vai ter interesse, principalmente quando a gente está começando a investir, por exemplo, renda fixa, também essas corretoras muitas vezes são isentas de taxas, mas isso você pode ver por conta no site que está aí no link. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre a B3. A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. Quando eu digo A, é que é basicamente quando a gente fala da Bolsa de Valores do Brasil, a gente está geralmente se referindo à B3. É a maior e mais importante bolsa. Geralmente é com a própria B3 que a corretora vai, como eu coloquei ali entre aspas, conversar. O que isso quer dizer? Seria muito incômodo eu ter que segurar comigo títulos, por exemplo, uma ação, que é um papelzinho lá dizendo que eu sou dono parcial de uma empresa. Seria muito incômodo se cada pessoa tivesse que segurar isso na mão ou se tivesse que ter algum tipo de arquivo no seu próprio computador que indicasse isso. E também seria muito incômodo para realizar essas transferências. Então imagina que eu quero vender a minha ação para outra pessoa, eu teria que de alguma forma ir até ela. Então esses títulos, essas ações, esses ativos, eles ficam na custódia da
B3, ou seja, eles seguram esses títulos no seu nome. E aí, quando alguém quer vender ou comprar uma ação para outra pessoa, a corretora só vai falar: oi, B3, então, esse amiguinho aqui, ele vendeu essas ações. E a B3 vai pegar, então, receber essa mensagem e vai alterar no nome de quem a custódia daquelas ações está. A B3 ela vai cobrar alguma taxa de custódia por estar segurando esses títulos. Então, por exemplo, para o Tesouro Direto, a B3 cobra uma taxa de 0,25% ao ano. A gente também já falou sobre fundos de investimento e a gente falou que a gente vai estar contratando serviços de uma pessoa, como se fosse, né, ou de um grupo de pessoas, para fazer a administração do dinheiro, para decidir qual que é a melhor decisão a ser tomada. E esses fundos eles vão cobrar algumas taxas adicionais para administrar o dinheiro. Existem dois tipos principais de taxas que os fundos cobram. A primeira é a taxa de administração, que é uma taxa fixa do valor em cima do valor do fundo, que geralmente vai ali entre 0,1% e 2% ao ano. E eles também têm uma taxa de performance. Quando o fundo tem uma administração ativa dos seus fundos, do seu dinheiro, ou seja, tem uma equipe ativamente tomando decisões, eu quero comprar essa ação, ou quero vender esse título. Nesse caso, o fundo muitas vezes vai cobrar uma taxa de performance. O que é essa taxa de performance? Eles vão estar se comparando a algum indicador, a um índice de mercado. No Brasil, por exemplo, ao Ibovespa. E o valor que o fundo no ano conseguir superar acima do Ibovespa, em cima desse rendimento extra, eles vão cobrar uma taxa adicional para se recompensarem por terem feito um bom trabalho. E a ideia é incentivar o fundo a tentar bater esse índice a ser recompensado com uma taxa maior, ou seja, mais dinheiro para os seus funcionários, para os seus gerentes. E existem outros tipos também de custos, como a gente já falou como exemplo no início, a taxa de transferência. A maioria das corretoras só vai aceitar transferências atualmente por TED ou DOC. A maioria não aceita PIX, por motivos burocráticos, de que a corretora só pode aceitar transferências que vêm do mesmo CPF e o Pix não pode ser rejeitado caso não venha do mesmo CPF. Então, por causa disso, muitas corretoras ainda estão presas a aceitar só TED ou DOC, porque nesse caso eles podem reverter facilmente a transação em caso de verificação de que não é o mesmo CPF. Outro tipo de custo é o próprio imposto de renda. E o imposto de renda, na maioria dos investimentos, vai vir de duas formas. Ou no momento da realização do lucro, ou seja, no momento da venda, no momento que eu vou pegar de volta o meu dinheiro, ou então periodicamente na forma de come-cotas. Geralmente isso é para fundos de investimentos, em que uma parcela das suas cotas do fundo, ou seja, do quanto dinheiro você tem no fundo, é já removido e entregue para o governo em forma de impostos. Nesse caso, essa parcela já conta como sendo, obviamente, pago. Seu imposto referente aos lucros nesse período são pagos já. E no momento da venda, no momento da realização do lucro, você não vai pagar mais impostos sobre esse lucro desse período anterior. Vale mencionar que o Come Cotas é sempre pior do que o imposto na realização dos lucros, porque em vez de ter um crescimento exponencial bonitinho, você vai sempre estar perdendo um pouco de dinheiro periodicamente, e por causa disso seu crescimento vai ser, na verdade, menor. Mas isso vai ser assunto para talvez outro vídeo. E é isso por hoje, espero que tenha ficado claro quais são os principais custos que você deveria se preocupar. Como você pode verificar eles, então, indo no site da sua corretora, da B3, do fundo de investimento em que você quer investir, e dando uma olhada ali, opa, o que isso vai me custar? Quanto dinheiro vai ser realmente perdido aqui para que eu possa usufruir desses serviços? E uma vez que você saiba quais são esses custos, você pode tomar uma decisão mais inteligente sobre com que corretora você quer trabalhar, em que fundo de investimento você quer investir e coisas nesse sentido. Espero que tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixem nos comentários.
Se isso te ajudou a entender um pouco mais sobre esse mundo complicadinho dos investimentos, deixa seu like, dá o subscribe, ativa as notificações, estamos voltando a fazer vídeos mais frequentemente. É isso e até o próximo vídeo.